Você sabe como funciona a pontuação da carteira de habilitação? Você sabe quais são as infrações que geram a suspensão da sua CNH? Você sabe quando exatamente o momento que é aberto um processo de suspensão contra você? Recorrer para ganhar tempo e adiar essa pontuação na CNH, vale a pena? Isso dá certo? Bom, são perguntas como esta que eu vou responder nesse vídeo. Então, já vou pedindo de antemão que clica no botão de curtida para valorizar aqui o trabalho do canal, compartilhe com seu amigo e também se inscreva no canal para que o YouTube divulgue essa informação para mais pessoas. Então, pessoal, vamos começar aqui lembrando como que funciona a sistemática de pontos da carteira de habilitação. Isso está lá no artigo 261 do Código de Trânsito. Então, a gente vai dar uma lida aqui no artigo. E lembrando que essa pontuação ela é contada num período de 12 meses. Já já a gente vai passar uma linha do tempo aqui que vocês vão entender melhor. Bom, antigamente a pontuação era fixa em 20 pontos e a partir de 2020 a Lei 14.071 ela alterou a quantidade de pontos para que você sofra um processo de suspensão da carteira de habilitação. Então lá no artigo 261 do Código de Trânsito, no seu inciso 1, ele prevê que caso o infrator cometa 20 pontos com duas infrações gravíssimas, ele sofre um processo de suspensão. Se a pessoa tem 30 pontos e comete uma infração gravíssima, ela sofre o processo de suspensão. E se a pessoa não tem nenhuma infração gravíssima, se ela cometer 40 pontos, ela vai sofrer o processo de suspensão. Um detalhe é que se a pessoa tiver o EAR na carteira, né, que ele exerce atividade remunerada, então essa questão da quantidade de infrações gravíssimas não vai influenciar. Ele, mesmo tendo cometido mais de duas infrações gravíssimas, ele só vai responder a um processo de suspensão quando completar 40 pontos. E ainda ele tem mais o benefício de que quando ele chega aos 30 pontos, ele pode realizar um curso de reciclagem e aí ter zerado todos os seus pontos da CNH. Tem esse benefício aí aos motoristas que têm esse EAR na CNH. Prosseguindo aqui, nem todas as infrações elas geram pontuação para fins de contagem para processo de suspensão da carteira. Isso está previsto lá no artigo 259, parágrafo 4º do Código de Trânsito. Vamos passar a leitura aqui do artigo rapidinho. Então vamos lá. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos do artigo previstos no parágrafo 3º do artigo 257, exceto aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de longa distância em linhas regulares de intermunicipal, interestadual, internacional. Então, pessoal, nessas infrações cometidas pelos passageiros, o motorista de ônibus ele não pode ter a pontuação lançada no seu prontuário. Por exemplo, falta de cinto de segurança, né? É uma das infrações que os passageiros cometem. Inciso 2. Previstos no artigo 221, nos incisos 7 e 21 do artigo 230, nos artigos 232, 233, 33A, 40, 41, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis e puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Então, o legislador aqui, ele selecionou algumas infrações, vamos, por exemplo, aqui citar as do artigo 230, lá no seu inciso 7º, que é transitar com veículo com a cor ou característica alterada. Isso não pode gerar pontuação na CNH. Também no inciso 21, que é a respeito de não ter inscrição de tara nos veículos de carga. E as infrações autossuspensivas, né? Por exemplo, vamos citar aqui o artigo 175. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Então está lá no artigo 175 que quem utiliza o veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa está sujeita à suspensão do direito de dirigir. Apesar de ser uma infração gravíssima, ela não vai gerar a pontuação no prontuário da pessoa para que conte isso lá para ela responder por um processo de suspensão. Ela já gera um processo de suspensão só por ter praticado essa infração
isoladamente. Eu não vou também aqui citar a questão da permissão para dirigir, porque existe uma tese de quem pratica infrações administrativas e está na PPD não pode perder a PPD. Mas isso é um tema para um outro vídeo, então não vou entrar no tema aqui da PPD, porque a PPD, quem comete infração grave ou gravíssima já perde a PPD. E aqui a gente está falando em soma de pontos. Uma outra questão que é muito importante com relação a que nem todas as infrações geram pontos, né, para contagem de processo de suspensão, é a questão da pessoa ser proprietária do veículo. Então, se você é proprietário de um veículo e você empresta o seu veículo para alguém, você tem dois problemas. Um é de que infrações cometidas pela essa pessoa que você emprestou o carro, mas elas são de responsabilidade do proprietário. Vamos dar aí o exemplo das infrações do artigo 230 do Código de Trânsito, que é, por exemplo, andar em mau estado de conservação. Essa multa vai para o proprietário, independentemente dele estar dirigindo ou não o veículo. E as outras infrações, como por exemplo, sem abordagem, se o proprietário não identifica o condutor, ele também vai responder por essa pontuação. Então o proprietário tem que ficar atento que mesmo que ele não esteja dirigindo, ele pode sofrer pontuação na carteira. E também ocorre o inverso. Se você é o condutor, mas você não é o dono do veículo, essas infrações que são de responsabilidade do proprietário, você que é condutor, você não vai ter elas inseridas no seu prontuário. Isso aí vai lá para o prontuário do proprietário do veículo. Então existe essa questão aí de quem é proprietário do veículo. E qual é o momento exato que você vai ter a carteira suspensa por causa da pontuação? É logo da data da infração? É logo quando eu completei os pontos? Então, para isso, para responder essa pergunta, né, eu fiz uma linha do tempo, vou colocar aqui para vocês, vai cortar um pedaço, mas tá aí a linha do tempo. Então, como que funciona isso? É contado um período de 12 meses. Então, eu coloquei aqui uma data aleatória, um período aleatório, né? Pode ser, então eu coloquei aqui de 30 de junho de 2023 a 30 de junho de 2024. Eu selecionei esse período aqui para a contagem dos pontos. Então vocês podem ver aqui embaixo que começa com uma infração de 4 pontos, depois uma de 5, de 7, até, coloquei o exemplo aqui, até completar 30 pontos. Então você pode ver aí que a última infração, eu coloquei como exemplo, em dia 4 de maio de 2024. É a partir desse dia que você já está com a carteira suspensa? Não, então, pessoal, já vou adiantar que não. Toda multa, ela tem um processo, ela tem um procedimento ali a ser seguido. Basicamente, é a notificação de autuação para apresentar a defesa prévia, a notificação de penalidade para você apresentar o recurso à jari e a notificação do julgamento do recurso à jari para você apresentar um recurso em segunda instância. Só depois que termina esse processo é que essa pontuação é lançada no seu prontuário. Então, nessa infração aí do dia 4 de maio, pode ser que você recorra e aí o julgamento só se dê daqui 3 anos, 4 anos, né? Então lá em 2027, 2028 que vai terminar. Então talvez porque você recorreu, esse processo de suspensão ele não vai ser aberto durante esse prazo. Mas se lá na frente você tiver um indeferimento, o registro da infração vai contar para que você responda por esse processo. Então é a data da infração, mas tem que esperar a pontuação ser lançada no seu prontuário, que é o RENAC, né? Registro Nacional dos Condutores Habilitados. Isso é um sistema gerido pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, e os órgãos de trânsito que fazem as autuações, eles registram essa pontuação nesse sistema do RENAC, assim que o processo de multa termina. Então, o Detran, né, o próprio sistema vai informar para o Detran que a pessoa tem a pontuação nos 12 meses, e aí o Detran ele vai abrir o processo de suspensão por pontos, e esse processo ele tem o mesmo procedimento do processo de multa. Tem a defesa prévia, o recurso à jari e o recurso ao CETRAN. Então você só vai ter a pontuação, a suspensão da sua carteira decretada quando termina o processo de suspensão, não cabe mais recurso, ou se você não recorreu.
E aí, se você não recorreu, você vai ter 15 dias após ali o término do processo, do prazo, né, que você tinha para recorrer, eles vão lançar diretamente o bloqueio na sua CNH. E aí, se você for abordado dirigindo com a CNH suspensa, você sofre um processo de cassação. Se você recorreu, eles lançam o bloqueio no dia seguinte após o término do prazo para você entregar a carteira, né? Se você recorreu, vai ter um indeferimento, então eles vão te dar um prazo ali para você entregar a carteira. Se você não entregar, eles vão lançar esse bloqueio no dia seguinte após o término ali da data para você entregar a carteira. Tá, e qual que é o prazo dessa pena de suspensão por pontos? Então tem um prazo determinado, a autoridade de trânsito dá a quantidade, né, de prazo que ela quiser. Segundo o Código de Trânsito, esse período de suspensão pode ser de 6 meses a 1 ano, se a pessoa for residente de 8 meses a 2 anos. Então, a autoridade de trânsito, né, no momento que ela aplica a penalidade lá, expede a notificação de penalidade para você apresentar o recurso à JARE, ela já vai dizer ali qual que é o tempo que você foi punido de suspensão. Então você ainda pode recorrer dessa avaliação também. Daí, então vamos supor que você foi bloqueado. Como que depois você faz o desbloqueio da CNH? É automático? Bom, aí depois de cumprido essa pena, você tem que fazer um curso de reciclagem. Esse curso é feito de forma online, tem várias empresas aí que disponibilizam esse curso. Então você fez o curso de reciclagem, a empresa vai informar o Detran e aí você está com a sua CNH desbloqueada para dirigir normalmente. Tá, e quanto àquela pergunta então, vale a pena recorrer para ganhar tempo, para eu não sofrer o processo de suspensão? Bom pessoal, vou colocar a linha do tempo aqui de novo. Então essa última infração do 4 de maio ali, de 2024, se eu recorrer dela, eu já até expliquei isso no vídeo, eu vou falar aqui de novo. Se você recorrer dessa infração, pode ser que ela seja julgada daqui 3 anos e aí a infração a pontuação só vai ser lançada no seu prontuário daqui a 3 anos. E aí, conta a data que ela é lançada no prontuário? Não, conta a data da infração. Então vai contar, se você tiver esse indeferimento desse recurso, vai contar a data da infração aqui, ó. Essa data de 4 de maio que está aqui. Então não adianta você recorrer para você ganhar tempo, porque do mesmo jeito você vai estar sujeito a ter aberto contra você um processo de suspensão da CNH. Bom pessoal, então o vídeo de hoje que eu tinha para falar sobre a pontuação da CNH, deixe seu comentário aí com a sua experiência sobre a pontuação. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa específica, quiser uma consulta sobre o seu processo, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, meu Instagram também, pode seguir para maiores informações diárias ali, que eu dou dicas diárias sobre direito de trânsito. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo. Valeu!